O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém duvida, meus caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus que nós seguimos, até no nome, nos chamamos cristãos, porque somos ungidos pelo crisma do Espírito Santo a partir do batismo e porque somos seguidores de Cristo, cristãos. Ninguém duvida que Ele é o nosso Salvador, porque Ele é Deus. Se tornou homem por meio de Maria, mas Ele ficou sempre Deus. Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, para sempre. Agora Ele não morre, ressuscitou, é a vida. Nós temos esta fé, este alicerce da nossa fé cristã. Mas sabemos, porém, que este Jesus que é Deus, que está vivo, que é ressuscitado, foi crucificado, passou pela experiência da cruz. Daí esta contradição, este conflito entre a vida e a morte, entre a divindade e a humanidade, a imortalidade e a mortalidade, entre o bem eterno e o mal que pode ser eterno também. Jesus já viveu na vida dele o que acaba de dizer no Evangelho. Ser Redentor, Salvador, como Jesus foi e é, não foi moleza para ele, nós sabemos. Apesar que nele não entrou, porque nem podia entrar nenhum pecado, nenhuma culpa. É a inocência eterna, a santidade infinita. E apesar de tudo isto, na terra os homens acabaram crucificando-o.
rejeitando-o, matando-o. Este é o grande mistério da vida de Jesus. Como é possível uma coisa dessa? Como é que ele permitiu tudo isto? Ele podia tranquilamente evitar isto. Quando os soldados na horta de Getsemani se apresentaram, quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. No escuro, ele não conhecia. Sou eu, bastou dizer, sou eu, todo mundo caiu no chão. Para dizer, se ele pudesse e quisesse, pronto, você não pode fazer nenhum mal contra mim. Mas chegou a minha hora de dar a vida para a humanidade, por isso vai começar a minha paixão. Conscientemente, Jesus aceita esta vida. Enquanto nós estamos tranquilos e aceitamos esta vida de Jesus com muita serenidade, porque foi assim, e a gente o aceita sem fazer nenhuma recriminação, quando, porém, se trata de nós, cristãos, que fazemos parte de Cristo, começamos a sofrer, aí nós nos rebelamos. Por que Deus permite uma coisa dessa? Que mal tenho feito eu para merecer tanto sofrimento? Por que tanta perseguição? Por que tanta incompreensão? Tanta dificuldade para viver conforme o Evangelho? Esta surpresa deveria desaparecer olhando o crucifixo. Significa que o sofrimento é uma coisa natural pelo contexto em que Jesus veio realizar a sua redenção. Jesus veio trazer de novo a vontade do Pai, o amor e a misericórdia de Deus para com a humanidade, mas Jesus sabia que iria encontrar oposições, barreiras, feitas pelo orgulho humano. Como Deus criou o homem, Adão e Eva, a partir do início da humanidade, os criou felizes. Não lhes faltava nada, materialmente, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, nada. Eram donos de tudo. Imagem e semelhança de Deus. Deus descia conversando com os homens, uma família só, Deus e a sua criatura humana. Podia-se conversar, mas a vaidade, o orgulho tomou conta do homem, ao ponto de se colocar contra o próprio Criador. Não quero servir, como aconteceu com Satanás, que era o anjo mais esplendoroso que Deus tinha criado, e ele ousou, pela soberba e orgulho, de se colocar contra Deus. Por que devo estar submisso a Deus? Por que devo obedecer a Ele? Não quero. Quero ficar autônomo, independente. Não quero servir a Ele. E criou o inferno. E foi a criatura mais nojenta do mundo. A melhor, a mais bonita, a criatura mais nojenta. O mal contra o bem. A criatura contra o Criador. Jesus, que é Criador, mas se transformou em Redentor, se tornando homem, veio ajustar este conflito. Porque nos ama de uma maneira infinita. Nós somos a criatura mais bonita que saiu das mãos criadoras de Deus. Nós somos, diria, não digo um brinquedo na mão de uma criança que fica feliz de abraçar o seu brinquedo, mas somos continuação de Deus. Porque Deus quer que nós vivamos como família com Ele, filhos e filhas dEle, para sempre,
na felicidade eterna. Mas é necessário aceitar este princípio elementar, fundamental da vida, que precisa ficar ligado à origem da vida. Até um riacho que tem uma água límpida, belíssima, fresquinha, ela corre trazendo vida, frescor, porque ela está ligada ao olho d'água que continua alimentando este riacho. Mas se o riacho um dia, por orgulho, concluir, por que devo depender do olho d'água? Quero ficar livre. Naquele momento que se separa do olho d'água, acaba, seca. A vida vem do olho d'água. Precisa ficar continuamente em comunhão com a origem da vida. A nossa vida pertence a Deus e vem dele. É aqui que está todo o segredo deste dilema, desta tragédia que acontece no mundo e, apesar da redenção, continua sempre. Daí nós entendemos por que no dia de hoje, 2016, de cristianismo, hoje, como o Papa Francisco reconhece, há mártires cristãos muito mais numerosos do que o tempo de Domiciano, Diocleciano, nos primeiros séculos do cristianismo. Que mal têm feito os cristãos de hoje, em que se afirma, se badala muito sobre a democracia, respeito, fraternidade. O único crime são cristãos, então estes devem ser eliminados. Vai a entender este mistério, o mistério da maldade, do orgulho humano. E Jesus previa tudo isto. Então não nos escandalizemos mais. Só Deus pode fazer o seguinte, como está acontecendo. A maldade e o orgulho humano destrói a criatura de Deus, pela qual Deus deu a vida e deu também o perdão e a redenção, morrendo Ele na cruz para que a morte dele se tornasse a nossa vida eterna. Os homens não querem entender isto e pensam que cantam vitória, ceifando a vida dos cristãos, e Deus eleva estes mártires para a vida eterna. Enquanto os assassinos ficam sempre expostos a esta tragédia da vida humana, sempre em conflito, correndo o risco de acabar-se de um momento para o outro, violentamente, Deus coloca no jardim do céu todos os cristãos que morrem e são todos mártires. O Papa, se quiser, poderia canonizá-los todos. E não são padres e freiras só. Homens, mulheres, casados, solteiros, jovens, crianças, criancinhas, todos. O céu nunca foi povoado de mártires tantos quanto no tempo de hoje. Portanto, não nos escandalizemos perante estes eventos tristes que os jornais e a mídia nos trazem todos os dias. Quando vai acabar isto? Rezemos, mas não desanimemos, não nos desesperemos. Deus ajusta muito bem as coisas. Vocês orgulhosos, assassinos, querem acabar com o nome de Cristo, se colocando contra o reino de Deus, mas Deus é sempre o grande vitorioso. Eu venci o mundo, diz Jesus. Vocês matam, sacrificam e Deus glorifica. Isto vai ficar sempre até o fim do mundo. E nós fazemos parte disto. Gloriemo-nos com o santo orgulho de sermos cristãos. E para ser cristãos no contexto em que vivemos,
nem que aqui no Brasil, graças a Deus, não acontece mártires neste sentido, porém, no contexto social, quando a pessoa quer viver o Evangelho ao pé da letra e se mostrare che quer ser cristão, cristã, è xingato, è umiliato, è ridicolarizzato, quasi che para ser cristão, letteralmente, è uma vergogna. E os cristãos ficam meio acanhados, às vezes se envergonhando de se demonstrar que sou cristão, cristã, que faço questão de ser fiel ao mandamento de Jesus. É necessário adquirirmos esta coragem, pensando nos nossos irmãos e irmãs que hoje em dia estão sendo sacrificados, martirizados, porque cristãos, nós assumamos um pouquinho desta coragem e demonstremos na nossa vida do dia a dia que vale a pena ser cristãos, declará-lo com alegria, com entusiasmo, sem vergonha, mas, repito, com orgulho santo. Sou cristão, sou católico e eu fico satisfeito disto e glorifico Deus. O mundo não vai me entender, não vai me aceitar, vai me ridicularizar. Paciência, respeito a consciência deles, mas eu tenho consciência, quem vai cantar vitória é o cristão, afinal. Precisa ter esta paciência, esta tolerância que Jesus teve. Sabia que quando chegou a hora dele, deveria ser preso, humilhado, torturado, morto e sepultado. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E a partir daí, nenhum mal pode atingir a Jesus. É o imortal, é a vida gloriosa para sempre. E Jesus é o exemplar, o modelo, o início desta belíssima história, dolorosa no início, mas gloriosa para sempre no céu. Glorifiquemos a Deus por isto. E este Deus que se apresenta, como dizia o profeta Oséias na primeira leitura, se apresenta não como um terrível ameaçador, castigador, como muitas vezes nós consideramos a Deus, mas se apresenta com aquela atitude emocionante, diria romântica, de um Deus que é namorado, apaixonado da sua criatura humana, que se relaciona conosco como um namorado apaixonado com a sua namorada. A namorada de Deus somos nós, diz Oséias, o profeta. Somos nós. E Deus está disposto a sofrer qualquer sacrifício para não nos perder. Mas Ele tem a experiência que nós, apesar dos gestos e das provas de amor apaixonado que Ele tem para conosco, até dar a vida por nós, nós ficamos sempre com o pé atrás. E olhamos à direita, à esquerda, nos enamorando, nos apaixonando de outro Deus, de ídolos, diz o profeta Oséias, descartando Deus, que é o verdadeiro Deus, o único verdadeiro Deus, nos apaixonando de imagem, de máscaras de Deus, ídolos, que pode ser o dinheiro, um prazer, uma paixão qualquer, bens materiais, glórias, aplausos, prestígio, status, todos ídolos que nos atraem, aliciam, e nós abandonamos o verdadeiro esposo da nossa vida, o verdadeiro apaixonado da nossa vida, que nos dá uma vida, uma felicidade eterna, para correr atrás destes falsos deuses, que são os ídolos que o mundo nos oferece. Cuidado. Oséias diz: voltemos a namorar com Deus, apaixonemos de Deus, como Ele está apaixonado de nós. Temos uma pessoa viva, que é Deus, que ninguém mais pode atingir agora, que de verdade nos ama de uma maneira incrível,
que nunca nos abandona. Podemos ofendê-lo, descartá-lo, colocar de lado para preferir outro Deus que não existe, que são falsos, mas Ele fica sempre apaixonado, fidelíssimo, até nós, reconhecendo o erro, nos voltemos a nos deixar abraçar por Ele, amar por Ele, perdoar por Ele, porque a felicidade de Deus somos nós. Incrível! A felicidade de Deus somos nós. É porque Ele nos ama tanto. Neste ano extraordinário da misericórdia, procuremos de pensar e repensar sobre esta atitude de Deus, que é uma realidade, não é poesia, não é emoção, romantismo, é a realidade. Realidade vamos conhecer melhor na casa do Pai, mas a realidade que está funcionando agora, neste momento. Que Deus aumente a nossa fé e Nossa Senhora nos comunique um pouquinho da fé que ela tinha, a confiança que ele tinha em Deus, nosso Pai, se colocando sempre a serviço de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Nunca Maria, apesar da tragédia do Calvário, duvidou do amor de Deus para com ela e para com a humanidade. O Nossa Senhora aumente para a sua intercessão a nossa fé e o nosso amor para com o nosso Pai e Redentor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.